Boa tarde, Vossas Excelências, vereadoras e vereadores. Boa tarde, colegas da imprensa. Boa tarde às pessoas que vêm nos acompanhar nas galerias. Boa tarde, senhor presidente. Venho mais uma vez repercutir o movimento que vem tomado todo o Brasil. Jamais que a gente imaginaria que em 2017 precisávamos voltar às ruas para lutar por eleições diretas, vereador Almir Fernando. A gente acreditava, na semana passada, que a gente tinha duas alternativas legais, reais, de trazer a decisão sobre quem será o próximo presidente ou a próxima presidenta da República através de eleições diretas. Isso era juridicamente possível em duas ocasiões, sob duas alternativas. A primeira, que se considerava ser a mais viável, naquele momento, era a cassação da chapa Dilma Temer pelo TSE. Uma chapa que foi questionada assim que a eleição terminou. Houve uma ação do PSDB para que aquela chapa fosse cassada por suspeita de ilegalidades durante o processo eleitoral e que não foi votada naquele momento, chegou a ser engavetada, depois foi trazida de volta pelo ministro Gilmar Mendes, e apenas anos depois, 3 anos depois da eleição, essa votação vem à tona para que o TSE, para o Tribunal Superior Eleitoral, pudesse decidir, à luz dos fatos, à luz das provas, se aquele processo eleitoral estava, sim ou não, maculado de ilegalidade. E o que ficou bem negritado para toda a sociedade, infelizmente, foi a politização da justiça, a politização do Poder Judiciário, que é uma coisa que muitos brasileiros e muitas brasileiras não acreditavam ser possível. E o que a gente pôde ver durante 3 dias foi uma coisa muito engraçada. As pessoas que acompanham o futebol devem se lembrar daquela final do campeonato da Série B de 99, Almir, quando Santa Cruz e Goiás jogaram lá na Fonte Nova, e nenhum dos dois, no Serra Dourada, e nenhum dos dois times queria ganhar. Ficavam jogando para um lado, outro time jogando bola para o outro, porque se os dois times empatassem, os dois teriam acesso à primeira divisão. E foi muito doloroso para o brasileiro, para a brasileira comum, ver aqueles juízes tomando partidos, ver o PSDB, o partido que deu início a essa ação, ou seja, o partido que demandava, que acreditava que havia improbidade, que havia ilegalidade no processo eleitoral de 2014, torcendo para que esse julgamento acabasse como acabou, com a absolvição da chapa. Porque hoje, passados 3 anos, com a queda da presidência Dilma, o PSDB faz parte da base aliada que sustenta este governo ilegítimo que chega agora à sua derrocada. Por outro lado, o Partido dos Trabalhadores, que naquele primeiro momento era o réu da ação, ao final do certame já estava torcendo também para perder, para que a chapa Dilma Temer, agora já sabendo, como todo mundo já sabe hoje, diferente do que sabia há 4 anos, do tanto de ilegalidade que houve, para que o PT torcendo para que essa chapa não fosse cassada. E aí você via alguns argumentos dos magistrados, como se houvesse uma dúvida sobre a possibilidade de se levar em conta provas que foram obtidas depois do primeiro procedimento, depois da inicial. Esquecem do artigo 493 do Código Civil, que fala que quando há fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito de influir no julgamento do mérito, o juiz que julga, ele tem sim a autoridade para juntar esses fatos ao seu julgamento. Então, o que a gente viu, o que a gente pôde ver durante 3 dias, eram falas de um lado e do outro, falas políticas, muito mais falas políticas do que falas tecnicamente comprováveis, do que falas do alto do poder jurídico que se pretendia imparcial. E aí, quando você vai ver quem votou de um lado, quem votou de outro, você vê claramente as motivações de cada juiz. Você vê o juiz Adhemar Gonzaga, indicado pelo presidente Temer, votou a favor do presidente, votou contra a ação. O Tarcísio Carvalho, também indicado pelo Temer. O Napoleão Nunes chegou a chamar o presidente ilegítimo de professor, chegou a ameaçar jornalistas que haviam publicado questões sobre sua relação com a OAS. O Gilmar Mendes foi um ministro indicado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso,
e, naturalmente, alguns dos juízes que foram indicados pelo Partido dos Trabalhadores fazendo a defesa contra, né? Enfim, defendendo que a chapa fosse cassada. Nesse imprensado entre partidos que se degladiam pelo poder, nesse imprensado de um sistema político corroído, nesse imprensado de eleições patrocinadas por muito dinheiro, seja por vias legais ou ilegais, fica a população. Eu não canso de lembrar que o grupo JBS, o grupo da Friboi, que agora já conhecido como um grupo de muitos malfeitos, utilizou-se legalmente, ou seja, patrocinou legalmente, por dentro, mais de 1.500 candidatos e candidatas nas últimas eleições, gastando 366 milhões de reais declarados, apoiando todas as campanhas presidenciais viáveis, fazendo o que eles gostavam de dizer, um caixa de benevolência, se apropriando de mandatos parlamentares, procurando se apropriar de mandatos executivos. Então, quando a gente percebe tudo isso que está acontecendo, e quando você percebe a insistência da população em acreditar no seu direito à democracia, em acreditar que pode reaver a democracia desse país através de eleições diretas, a gente precisa compreender que há saídas viáveis e legais, sim. E o povo está na rua para dizer isso. O povo esteve na rua ontem, em várias cidades do Brasil. Tive a oportunidade de participar de um ato realizado aqui no Recife, aqui no Cais da Alfândega, em que milhares de pessoas estiveram presentes lutando pelas diretas já. Um ato que foi convocado, e é bom dizer isso, para que a gente que está agora na política formal, eu que entrei agora na política formal, mas todos nós que hoje debatemos nesse espaço institucional de poder, protestos que estão sendo organizados sem a presença dos partidos políticos. Não que essas pessoas não reconheçam a importância de haver partidos, reconhecem. Não que essas pessoas sejam contra os processos democráticos que hoje existem. Mentira, são a favor, até porque querem votar, e ninguém quer votar sendo contra partido. Mas reconhecem que nesse momento que a gente vive hoje, reconhecem que em 2017, o protagonismo da decisão precisa ser das pessoas. O protagonismo das manifestações precisa ser dos movimentos sociais. E assim foi o ato pelas diretas já aqui no Recife. Um ato vitorioso, um ato alegre, um ato que contou com várias bandas, com vários artistas, mas, ao mesmo tempo, um ato político, um ato politizado, que teve falas de várias organizações da sociedade civil, do Fórum de Mulheres de Pernambuco, da Articulação de Mulheres do Brasil, da CUT, do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Teto. Teve falas de várias representações, de vários segmentos sociais que querem a democracia no Brasil. Fazem parte dos mais de 90%, segundo as pesquisas da população brasileira, que demandam direta já. Por mais que a imprensa corporativa procure nos dizer que isso não é possível legalmente, vereador Jairo Brito, a gente sabe, eu sei, Vossa Excelência sabe, que através, por exemplo, da votação da PEC do deputado Miro Teixeira, que já passou na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, seria possível convocar novas eleições caso haja vacância do cargo do presidente 6 meses antes do pleito normal. Então, o que a gente percebe hoje no Brasil é, naturalmente, um processo de crise, é um processo de desgaste da política institucional, mas nós que estamos hoje nesse lugar, temos a oportunidade de reverter esse quadro. Quando a gente dialoga com nossos partidos, e vejo com muito bom grado, vejo com muita alegria, diversos partidos que em algum momento apoiaram o golpe, apoiaram o impeachment da presidência Dilma, agora se juntam à luta pelas diretas já, o que acho ser importante. É importante que a gente tenha eleições diretas, sim, mas é muito mais importante, antes de passar a palavra para o vereador Jairo Brito, é muito mais importante, ou tão importante quanto a gente voltar a ter eleições diretas e a gente trazer para o povo a decisão de quem será o novo presidente ou a próxima presidenta do Brasil, a gente tem uma discussão ampla, séria, horizontal, transparente sobre a reforma política. Nós demandamos uma reforma política. Em 2014, a sociedade civil organizada realizou um plebiscito que contou com mais de 7 milhões de assinaturas demandando a constituinte exclusiva para a reforma política. Não é brincadeira. Já pensou 7 milhões de pessoas, vereador Jaime Achora? 7 milhões e 400 mil pessoas que assinaram um plebiscito dizendo: nós demandamos uma reforma política.
Nós não aceitamos o sistema eleitoral como ele é posto hoje. Nós não queremos que o dinheiro diga quem vai ser eleito e quem não vai ser eleito. Nós queremos, nós, a população, dialogar e decidir como queremos ter nosso processo político. Engana-se quem acha que os procedimentos que existem hoje de discussão sobre a reforma política que estão no Congresso Nacional são o que a população precisa. Porque não é só diminuir partido, não é só acochar os partidos pequenos, os partidos ideológicos. A gente precisa de uma reforma política que, número 1, retire o dinheiro da equação eleitoral. É preciso que a gente continue defendendo o financiamento público exclusivo de campanhas, para que a gente saiba exatamente com quanto recurso cada campanha será feita e que a gente possa ter transparência sobre isso. Não pode uma pessoa gastar milhões numa campanha eleitoral e ser eleito sem dever nada a ninguém. Não existe esse negócio de doação eleitoral. Empresa não dá nada de graça a ninguém. Se cobram as coisas, se demandam resultados. E a classe política não pode ficar refém desse tipo de empresariado, que faz qualquer acordo e foge para Nova York, da forma com que o secretário Marco Aurélio uma vez aqui já disse. Precisamos de eleições diretas, o povo quer eleições diretas. Demandamos uma reforma política séria, uma reforma política que fortalece os partidos, uma reforma política que traz os partidos para ouvir cada vez mais a população e que traz a população cada vez mais para debater e para dialogar com essa democracia que a gente quer construir. Ouço meu colega, vereador Jairo Brito. Vereador Ivan Moraes, eu concordaria com tudo que Vossa Excelência colocou aí, com algumas exceções. E aí, Vossa Excelência falou nas suas colocações que o PT estava torcendo que não fosse cassada a chapa. Que fosse. Que fosse. Eu não vi, eu queria até que Vossa Excelência trouxesse para mim alguma declaração do presidente do PT nacional ou de algum parlamentar do PT, algum diretório do PT, ratificando essas suas palavras. Até porque, eu vou concluir, presidente. Até porque nós queremos direta já. Sim. Porque o nosso candidato, Luiz Inácio Lula da Silva, está liderando as pesquisas, todas as pesquisas de opinião. Nós defendemos a legitimidade das urnas, para que o povo eleja verdadeiramente o seu representante para conduzir o nosso país. Portanto, se Vossa Excelência me trouxesse alguma declaração de algum político do PT, do diretório, dos diretórios, para poder ratificar a sua colocação do que Vossa Excelência fez. Muito obrigado. Agradeço a parte, Vossa Excelência. Vossa Excelência fez uma pergunta e Vossa Excelência mesmo respondeu. Eu sei que o PT integra a Frente Ampla pelas Diretas Já, e acho isso um gesto importante desse partido, um partido da maior relevância para a luta democrática no Brasil. Se eu comecei meu discurso dizendo que havia duas saídas naquele momento, duas saídas que a gente considerava viáveis para que a gente tivesse eleições diretas já no Brasil, uma delas era a cassação da chapa Dilma Temer, que automaticamente poderia gerar já o despertar de uma nova eleição, porque era como se a eleição anterior não tivesse acontecido. Então, esse seria a possibilidade mais, digamos, mais fácil de a gente ter de volta a democracia no Brasil, a gente ter de volta eleições diretas já. E eu tenho muitos colegas do PT, talvez não gerentes de diretório, nem coordenadores, nem presidentes, que estavam comigo em todas as lutas pelas diretas já e torcendo pela cassação da chapa, porque eu acho muito natural. Até porque, quando houve a denúncia original do PSDB, nós não tínhamos conhecimento de tudo que a gente tem conhecimento hoje. Naquele momento, eu também estava contra a cassação da chapa, porque a gente não tinha dados, a gente não tinha fatos que pudessem arguir em favor de uma derrubada daquela chapa. Hoje a gente tem. Porque houve fatos que foram conhecidos pela população, inclusive pelos ministros, ao longo desses 3 anos. Então, hoje, mais do que nunca, seria perfeitamente defensável que a chapa fosse cassada e que a gente tivesse novas eleições. Se não será pela cassação da chapa, que seja pela cassação do presidente, que seja pela aprovação da PEC do deputado Miro Teixeira, mas que a gente traga, sim, a população de novo para decidir quem vai ser o novo presidente ou a nova presidenta do Brasil. O que a gente acredita que não pode, eu tenho certeza que o PT está nesse barco, porque está na Frente Ampla pelas diretas já, assim como o PSB aqui também está,
já todo mundo se integrando, todo mundo percebendo o erro que cometeu há 3 anos, e de dizer que não, nós queremos trazer de volta para o povo a decisão sobre quem será o novo presidente. A população quer, mais de 90% da população brasileira quer, de acordo com todas as pesquisas, e o povo está na rua demandando isso. É tempo de o Congresso Nacional perceber, abrir os olhos e os ouvidos para o clamor da sociedade, aprovar a PEC do deputado Miro Teixeira e trazer de volta para o povo o poder de decidir quem será seu presidente ou sua nova presidenta. Muito obrigado.